Então nós vamos aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso que tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, com profecias reconhecidas pela Santa Igreja, santos, beatos, beatas, veneráveis, tá bom? Estamos falando hoje, estamos estudando atualmente, né, um trechinho por dia, ficou 10 dias sem estudar, né, porque muita festa litúrgica e tudo mais, mas nós estamos estudando a profecia do Papa Bento XVI, quando ele ainda padre, em 1969, e chama-se O Fim da Igreja Política. Tá? E hoje, então, nós vamos estudar o trecho que ele fala de nós, da igreja que voltou, que volta para as casas. Vamos lá. Vamos dar um passo adiante. Da crise de hoje emergirá a igreja de amanhã, uma igreja que perdeu muito. Ela ficará pequena e terá que começar de novo, mais ou menos desde o início. Ela não poderá mais habitar muitos dos edifícios que construiu na prosperidade. À medida que o número de seus seguidores diminui, ela perde muito de seus privilégios sociais. Em contraste com uma era anterior, ela será vista muito mais como uma sociedade voluntária na qual se entra apenas por livre decisão. Como uma sociedade pequena, ela exigirá muito mais da iniciativa de seus membros individuais. Sem dúvida descobrirá novas formas de ministério e ordenará ao sacerdócio cristãos aprovados que exerçam alguma profissão. Em muitas congregações menores ou em grupos sociais independentes, o cuidado pastoral normalmente será fornecido desta maneira. A par disso, o ministério do sacerdócio em tempo integral será indispensável como antes. Mas em todas as mudanças que se possam adivinhar, a igreja reencontrará sua essência e com plena convicção naquilo que sempre esteve no seu centro, a fé no Deus Trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, na presença do Espírito até o fim do mundo. Na fé e na oração, ela reconhecerá novamente os sacramentos como culto a Deus e não como um assunto para estudos litúrgicos. O Papa é maravilhoso, né? Sapientíssimo, a inteligência dele é maravilhosa, cada frase dá meia hora de reflexão. Então vamos aqui avaliar por cima, né? Vamos resumir, né? Assim, procurando a gente assim, abranger tudo que ele disse aqui nos próximos minutos, tá certo? Daria para fazer tratados e mais tratados por cada trecho. Mas vamos ser assim mais breves, não é isso? Vamos dar um passo adiante. Da crise de hoje, ele está falando da igreja política, ele está falando que ninguém precisa de uma igreja política, ninguém precisa de uma igreja que faz assistência social, ninguém precisa de uma igreja que simplesmente reproduz um mundo de psicólogos, não. Nós conhecemos um padre, entre aspas, aqui da cidade vizinha, não está mais aí, e simplesmente bancava o psicólogo. Ele era professor de história e bancava o psicólogo, e ele não era nem... Bom, e ele não era padre, eu não entendi, tá tomando a profissão dos outros agora, que feio, Então, simplesmente isso, né? Pessoa não tem nada a ver com o sacerdócio. Não é isso. O sacerdote, ele existe, o padre, o bispo, o papa, existem para levar o povo de Deus, para mostrar o caminho para o povo de Deus. Não é simplesmente para ficar aí dando uma de psicólogo, de político, nem de nada disso. Nós tivemos aí padres que são políticos, não sei se ainda temos hoje na Câmara dos Deputados, federal, estadual, mas teve um tempo aí recente que era padres, entre aspas, políticos. Se você for ordenado para você ficar lá na Assembleia Legislativa, é isso? Não estou entendendo mais nada. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Também teve caso aí de padre que simplesmente, isso foi nos contado por um bispo, e simplesmente teve um escândalo sexual. E na paróquia dele, ele foi afastado e ele ganhou de prêmio que ele se tornou deputado. Foi eleito deputado. Isso não é prêmio. Cadê o castigo dele? Não era para ser processado, afastado? Não. Eu imagino as vítimas dele, né, que ele molestou, simplesmente vendo um papel desse. Uma coisa assim, mas em vez de ele ser punido, a gente denunciou, ele não é punido, ele agora é eleito. Como assim? Ninguém fala nada, o bispo permite? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é esse. Não estou falando que todos que estão lá na política têm esse problema. É claro que não, mas eu estou falando que, na minha concepção de católico apostólico romano, jamais que um padre pode abandonar o sacerdócio para entrar na carreira política, carreira artística. Não, se ele queria isso, então ele fizesse isso da vida dele antes de ser ordenado padre, velho. Porque ou é uma coisa ou é outra. Ou trabalhar para Deus ou trabalhar para o mundo. E trabalhar para o mundo é trabalhar para o demônio. Não se serve a Deus cantando musiquinha, que nem o Fabão de Melão, com aquelas moças lá que foi um escândalo com sainhas super curtinhas, rebolantes, do lado dele, cantando música popular brasileira. Não é assim que se serve a Deus. Obviamente que não. Assim se dá escândalo contra Deus. Se escandaliza os católicos, aí sim.
Mas se você fala, já vem as Fabetes xingando a gente nos comentários. Né? Conhecido em Taubaté, porque ele é de Taubaté, né? Então, é conhecido em Taubaté, o próprio bispo lá na época falou isso para nós, né? E na missa, hein? Falava na missa, não é só a boca pequena, não. Falava que aquelas que gostavam, tem umas fãs das Fabetes. Então é isso, Fabão e as suas Fabetes. O cara pode fazer o que ele quiser, mas a mulher é fã, e pronto, acabou. Tá fechado com tudo que ele fizer e não abre. E essa não é a Igreja Católica Apostólica Romana, nunca foi. Nunca foi, não tem um apóstolo que ficasse dançando e cantando por aí, não tem. Não tem nenhum santo que fosse político. Não tem isso, gente. Tem santos que abandonaram aí carreiras brilhantes e se enfiaram no mosteiro e foram santos. Porque perceberam que valia o mundo. Melhor, porque perceberam que não valia nada o mundo, valia Deus. Agora, então ele está contando justamente para nós isso. Nós temos uma crise aí de gente falando de política, querendo eleger candidato A, candidato B. Se quer eleger o A, está errado. Se quer eleger o B, está errado. O C também está errado. A igreja não é para isso, não é para fazer campanha política, palanque. É isso. Não, o padre, enquanto ele é cidadão, ele vai lá e vota na urna em quem ele quiser. Pronto, acabou. No mais, não se meta. Não tem que ficar aí levando voto de cabresto, como tantos fizeram com a teologia da libertação, levando para a esquerda. E é isso que o Papa está falando, que essa igreja vai acabar, ela vai falir. E da crise de hoje emergirá a igreja de amanhã, uma igreja que perdeu muito, não perdemos muito já? Não foi assim. Não perdemos praticamente tudo. Ela ficará pequena e terá que começar de novo, mais ou menos desde o início. E onde é que a igreja começou? Nas casas. A igreja começou nas casas, começou doméstica, igreja doméstica. A primeira Eucaristia, esse pessoal fala tanto, Eucaristia. A primeira Eucaristia foi numa casa, não foi no templo? Não foi numa igreja? O Senhor estava numa casa, no andar de cima de uma casa. Foi ali que ele fez a primeira transubstanciação do pão e do vinho, no corpo e sangue dele. Portanto, começou nas casas. E logo depois, as primeiras missas aconteciam nas casas. Hoje em dia tem lugar aí que fazem missa aí escondido, porque se a polícia da China pegar, simplesmente vai todo mundo preso. Eles chegam lá e destroem tudo, derrubam tudo, eles têm que ficar mudando. Certo? Então, porque é o pessoal da resistência aí, que não aceita lá toda a parte política. Né? Então, bom, mas não vamos ficar na política, vamos voltar para cá. Ela ficará pequena e terá que começar de novo, mais ou menos desde o início. Ela não poderá mais habitar muitos dos edifícios que construiu na prosperidade. Nós não podemos mais entrar nas igrejas porque ela foi consagrada à Mãe Terra, a Pachamama, deusa Gaia, em outubro de 2019. Eu denunciei isso na TV Nacional de Fátima. Foi um absurdo. Consagrada a deuses pagãos, os deuses dos pagãos são demônios, assim ensina a nossa fé, é incompatível. Não dá para fazer ritual da Pachamama lá em missa nas sequências, não existe, ou é uma coisa ou é outra. Escolha Deus ou o diabo, porque meio termo não dá. Não dá para ser uma vela para Deus, outra para o diabo. Então nós já não podemos mais entrar lá. E a Beata Ana Catarina Emérite previu, ela disse, ela viu que nós teríamos um tempo de falsos papas e sem sacramentos válidos. É o que está acontecendo, nós estamos nesse tempo. Se você não viu isso ainda, olha, está na hora de você começar a assistir mais os vídeos da TV Nacional de Fátima aqui. A hora de você entrar na TV Nacional de Fátima e assistir os vídeos, o golpe contra o Papa Bento XVI, o contra-golpe do Papa Bento XVI e ver o que aconteceu debaixo do nosso nariz e que a gente não via, também não via. Eu vi porque o senhor me mostrou, também não sou, eu sou muito bonzão, eu sou muito iluminado, eu sei, nada a ver. Eu também não via, o senhor que me mostrou. A certidão é o tapado, também estava lá até hoje, né? E rezando pelo Papa Bento XVI, né? Bom, porque sabia que o outro era comunista, era excomungado. Então ninguém pode ser comunista na igreja, não pode, porque senão está excomungado. Jorge Mário Bergoglio, o vulgo Papa Francisco, estava excomungado por ser comunista. Fim, tá certo? Então a igreja volta para as casas. A igreja volta mais ou menos desde o início. À medida que o número de seus seguidores diminui, ela perde muito de seus privilégios sociais. Que privilégios sociais a igreja tem hoje nas casas? Nenhum, né? A não ser perseguido, isso não é privilégio. Em contraste com uma era anterior, ela será vista mais como uma sociedade voluntária, na qual se entra apenas por livre decisão. Hein, família Sagrada Face de Tours? É assim conosco? A gente entra por livre decisão, por chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, para vir aqui, ser paróquia Sagrada Face de Tours, o remanescente profético da Igreja Católica Apostólica Romana, profetizado por tantos santos e santas, teria um pequeno remanescente que levaria a igreja à frente. Somos nós e somos nós. É de nós que estavam falando. Então, com uma sociedade pequena, ela exigirá muito mais da iniciativa de seus membros individuais.
O professor Emílio está aqui, cara, ele exige muito da gente. É exatamente isso. Eu tenho que exigir, o senhor exige de mim, eu exijo de vocês. Tem realmente que estar o máximo de tempo que você puder em oração, tem que estar o máximo de tempo que você puder participando com a gente aqui. Nós temos estudo bíblico em 4 horários diferentes todo dia, junto com a liturgia das horas. Nós temos 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 21h30. Ainda tem o Diário de Santa Faustina estudado, que antigamente ninguém fazia isso na internet. Agora tem um monte de gente fazendo também, porque só o professor Emílio faz, cara. Vão combater, cara. Vão diluir isso aí, mano. Senão vai chamar a atenção tudo pra ele. É assim que fazem, copiam a gente. Sempre imitado, mas nunca duplicado. Aqui o Espírito Santo age. E tem então 10 para as 3, a gente estuda o Diário de Santa Faustina. E depois tem oração, 7 horas da manhã, 21 horas, são terços e mais orações. Tem aí as novenas, tem aí o exercício de São Miguel Arcanjo, todo dia, 21h30 melhor. Todo dia, 6h30 da manhã, 3 horas da manhã também tem. Terça Sagrada Face, todo dia, meia-noite. Tem que estar o máximo que você puder em oração, meu filho. Porque se você não ter em oração, você acha que você vai aguentar? Que jeito? Não vai, é claro que não vai. Tem até a adoração à Sagrada Face e tudo mais, temos os sacramentos que o Senhor nos deixou, que a igreja nos permite, só o que a igreja nos permite. Nós temos confissão, sim, espiritual, aprovado pela igreja. Nós temos comunhão, sim, comunhão espiritual aprovado pela igreja. E por Nosso Senhor também, inclusive. Tá certo? Não vou esticar muito porque são detalhes que a gente já deu, mas você sabe disso. Então, bom, meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que você tem que estar rezando bastante, fazendo reparação e ainda por cima estar divulgando o material da Paróquia Sagrada Face de Tours, que são artes, são artigos e são vídeos todos os dias que nós colocamos no ar, eu e as meninas missionárias digitais, produtoras de conteúdo. E tem um monte de vocês que já divulgam. Quem não divulga ainda, faz favor de começar a divulgar, porque você vai ser cobrado depois por isso. É a palavra do Senhor que você não está divulgando. Se entenda com ele depois. Né? Eu nem sei se você está divulgando ou não. Eu também não conheço a sua vida. Eu já reparei que o Zequinha, ele não compartilha nada, cara. A gente tem todas as redes sociais dele, ele não compartilha nada de ninguém. Né? Bom, aí fala com o Zequinha fala, que eu tenho muito serviço, não tem jeito, pra mim é dia corrido. Tudo bem, eu engulo a mentira. Se for mentira, eu vou acreditar. Não vou ficar pegando no pé de um por um. Mas o Senhor vai. O Senhor vai cobrar um por um que não estiver fazendo o que devia fazer pelo reino de Deus. Só isso. Sem dúvida, descobrirá novas formas de ministério e ordenará aos sacerdócios cristãos aprovados que exerçam alguma profissão. Novas formas de ministério. Olha nós aqui, ministério leigo, ministério da igreja doméstica, ministros da igreja doméstica. Olha nós aqui. Tá certo? Esses sacerdócios cristãos aprovados que exercem alguma profissão, aqui são os diáconos. São os diáconos, você sabe que o diácono ele tem o trabalho dele o dia inteiro aí na rua, o seu ganha-pão, e ele serve a igreja também. Até o golpe contra o Papa Bento XVI, isso era beleza. Só que depois disso estão todos comungados, porque simplesmente não denunciaram, concordaram e continuaram em comunhão com o falso Papa. Isso é excomunhão pelo direito canônico, não sou eu que estou falando, não estou excomungando ninguém, não tem esse poder, né? Se eu tivesse, eu excomungava mesmo, mas não precisa, porque o direito canônico já excomungou automaticamente essas pessoas. Todo mundo que é do clero, que fechou o biquinho e não falou absolutamente nada do golpe contra o Papa Bento XVI, e foram todos eles simplesmente por um motivo ou por outro, seja lá porque foi, porque participou, porque não queria se envolver, porque simplesmente torceu, é isso mesmo, legal, vibrou, não interessa. Interessa que, por ação ou omissão, estão todos comungados ao direito canônico. Em comunhão com o falso Papa não se celebra missa nenhuma, porque aí é missa falsa e o Senhor não está mais lá depois de consagrar a igreja Pachamama. Fim de papo, tá certo? Isso também é direito canônico. É doutrina da igreja. Em muitas congregações menores ou em grupos sociais independentes. Grupos sociais independentes? Uau! Olha a Paróquia Sagrada Face de Tours aí. Em muitas congregações menores ou em grupos sociais independentes, o cuidado pastoral será fornecido normalmente dessa maneira. Aqui, quem cuida de nós pastoralmente é Jesus, Nosso Senhor e São José. O Senhor criou a paróquia, fez novas todas as coisas. Ele criou a paróquia, me colocou na frente aqui e chamou vocês. Assim que foi, assim que é, o remanescente da igreja leva a igreja à frente até o final desses tempos, que são os últimos, cumprindo a nossa missão que o Senhor nos deu e que nós falamos sim, né? Falamos sim, como disse o Papa Bento XVI, meu sim para o Senhor é para sempre. A gente não vai voltar atrás agora, né? Tô pensando, naquela época eu estava enganado, tá empolgado, né, cara? Mas agora tô meio assim, né? Tô meio assim, meio assim vai pro inferno. Vai mesmo, eu falo porque disse sim para o Senhor e depois diz não. O Senhor disse sim, eu vou para a cruz pagar pelos pecados dos que creem em mim, e foi. Agora a gente vai ser covarde?
Vai dar sim para o Senhor hoje e amanhã vai voltar atrás? Apostatar, negar o Senhor, acender incensinho para o anticristo e para a besta, é isso? Bom inferno para você. Não é possível ser bom no inferno, é só uma forma de dizer. A par disso, o ministério do sacerdócio em tempo integral será indispensável como antes. Então vai ter, nós estamos aqui o dia inteiro trabalhando. Sacerdócio leigo, isso existe na nossa Bíblia. Por que as pessoas ficam escandalizadas por ignorância? Sacerdócio leigo é em comunhão com o sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio leigo são os leigos que fazem a sua parte até onde eles podem, como leigos, como nós estamos fazendo. Ninguém vai dar extremunção, ninguém vai colocar roupa litúrgica ali, a estola, ninguém vai colocar escápula, nada disso. Nós vamos simplesmente fazer o que a igreja manda fazer. No caso ali da alva, isso aí é certo. O ministro que está conduzindo, né, aí a celebração dele está de alva mesmo. Portanto, foi o que eu descobri em pesquisa. Portanto, simplesmente até aí tudo bem, mas não vou colocar a estola. Não vou fazer isso, porque aí só o padre que pode. Eu não. Não quero passar por nada que eu não sou. Eu sou leigo consagrado, ministro da Igreja Doméstica, pároco da Paróquia Sagrada Face de Tours. Pároco leigo. E digo isso sim, com orgulho, com muita desenvoltura e sem nenhuma pontinha de querer ser padre, porque eu nunca quis. Não é minha vocação, não dei desprezo nenhum, ao contrário. Tive muita admiração por eles antes de serem excomungados, bastante mesmo. Olha, realmente um respeito imenso, eu não tenho nem ideia. Mas, infelizmente, estão excomungados, né? Traíram o Santo Padre e traíram Jesus e traíram a igreja. Então aí a gente tem que levar a igreja à frente e a gente não pode trair o Senhor só porque os outros traíram. É ou não é? A gente continua em frente. Vamos lá, então? Em todas as mudanças que se possa adivinhar, a igreja reencontrará a sua essência e com plena convicção naquilo que sempre esteve no centro. A fé do Deus Trino em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, na presença do Espírito Santo até o fim do mundo. Não é isso? Não estamos aí, o Senhor nos está nos dando a graça de resgatar a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras, começando pelas Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia verdadeira. A Bíblia sem comunismo, sem maçonaria, sem iluminismo, sem nenhum ismo. A Bíblia verdadeira é a Bíblia do século XVIII, que foi traduzida do latim para o português. A Vulgata de São Jerônimo no século IV para o português no século XVIII pelo padre Antônio Figueiredo. Bastou falar dele e começaram a falar mal dele na internet. Mas é claro, e o medo deles? Se pega esse negócio aí desse professor Emílio aí fazendo sucesso com essa Bíblia, cara, acabou para nós, não vai vender mais Bíblia vermelha, azul nem laranja, horrível. E começaram a infiltrar a notícia até no Wikipédia contra o padre. É absurdo, tá? Mas não tem nada disso. Você lê a tradução, o professor Emílio ele checou com o latim, é certinho, é batata. O que ele está colocando lá é o que São Jerônimo falou, só que está em português. Perfeito, para a gente conhecer a palavra de Deus. Porque conhecer a palavra comunista não queremos a de Deus, que não tem nada a ver com o resto, certo? Na fé e na oração, ela reconhecerá novamente os sacramentos como culto a Deus e não como um assunto de estudos litúrgicos. Essa última frase é uma crítica aos liturgistas. Porque quem já serviu na igreja como nós servimos, você vê que todo ano tem uma reunião na diocese que algum liturgista criou uma moda nova e agora simplesmente não pode mais tal coisa que liturgicamente está errado. Bom, durante 2000 anos, quando o padre levantava a hóstia na consagração, eu fui coroinha no Monsenhor Cícero Alvarenga em Taubaté quando era pequeno, nunca fui muito pequeno, né? Nunca fui muito baixinho, mas você entendeu, né? Eu tinha 9 anos de idade, gente. Pegava a sineta e quando ele estivesse fazendo a consagração, lindo, entendeu? Até ele abaixar a hóstia. Não pode, isso aí é liturgicamente errado, cara. Quando o padre levantar a hóstia, ele faz clean. Quando ele abaixar, clean. Só isso. Eles inventam as coisas mais estúpidas e esdrúxulas do mundo, sem base de nada, contra a tradição da igreja, só para tirar a fé das pessoas. Conseguiram tirar até o abraço da paz, Eles vão tirando tudo. E coloca aquelas músicas do panfleto que para meu gosto pessoal, e eu sou músico também, pro meu gosto pessoal, tem música boa lá, mas a maioria, vou contar, é de entortar o cano. Horrível. Não leva você para Deus de jeito nenhum. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Nós estamos na Igreja Verdadeira Católica Apostólica Romana Profética que voltou para as casas. Nosso Papa é São Bento XVI, no céu continua sendo Papa reinante. Isso foi o que o Senhor revelou para a nossa paróquia no dia da morte dele. E sim, nós vamos levar a Santa Igreja à frente, como é nossa missão e como está profetizado por santos, santas, beatos e beatas veneráveis, até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.